português, a gente fala eu como, eu comia, eu comi, eu comerei, ou então eu vou comer. Os equivalentes em italiano seriam io mangio, io mangiavo, io ho mangiato e io mangerò. A maioria das pessoas que nunca estudou italiano sabem o que significa mangiare. Uma coisa que me impressiona bastante é o quanto as pessoas odeiam a gramática italiana. Então, quando as pessoas começam a estudar, elas falam, não me fale de gramática, pelo amor de Deus, né? Principalmente rola um pavor às nomenclaturas da gramática. Eu me identifico bastante com isso, porque quando eu estava na escola, eu sempre odiei o português, eu nunca entendi muito bem as regras gramaticais do português, sempre, para mim, a língua portuguesa foi um pavor no requisito escola, mas eu nunca tive dificuldade para me expressar em português, para apresentar os trabalhos. O português nunca foi um problema para mim, a não ser as provas que eu tinha que saber, principalmente a nomenclatura do português. Então, sempre que eu me deparava com pronome, artigo, particípio passado, coisas nesse sentido, eu ficava, meu Deus, o que será que é tudo isso e por que isso vai ser importante para mim? Conheço diversos falantes de italiano, como segunda língua, né? Conheço diversos falantes de italiano que não sabem quase nada da gramática, que não conhecem muito bem essas nomenclaturas da gramática. A Natasha, que é minha esposa, é um exemplo disso. Ela não entende muito do que se trata, esses nomes difíceis. E isso não impede ela de falar bem o italiano, de ser fluente. Ela é fluente em italiano. Porém, a gente viveu 4 anos na Itália e a gente morou com 10 famílias italianas diferentes. Passamos aí 2 anos com famílias. Só com uma delas a gente passou 6 meses quando a Nath fez o processo de cidadania dela. Então a gente morou com essas famílias, tomava café da manhã, almoçava e jantava. Então a Natasha teve muitas horas acumuladas de italiano, não só de forma passiva, ela era muito ativa, ela tinha que atender clientes. Ela trabalhou 1 ano num restaurante atendendo clientes. Nesses 6 meses que a gente ficou viajando, ela atendia também, falava com um monte de italiano. Então tinha essa interação assim o dia todo, tanto que no começo, nosso primeiro ano lá, a gente tem a lembrança de dormir com dor de cabeça, de tanta coisa que a gente aprendia. Tô falando tudo isso porque eu acho que realmente dá para você aprender muito bem o italiano sem necessariamente entrar nessas estruturas da gramática, sem estudar os tempos verbais e tudo de modo separadinho, organizado. Você não precisa necessariamente fazer isso, mas o que eu vejo nos meus alunos é que se eles levam em paralelo a prática do italiano, alguma coisa em paralelo com exercícios e o estudo dessa estrutura, ajuda a organizar a cabeça da maioria dos alunos, alguns alunos muito mais que outros. Então é importante, sabe? Eu acho que é importante, mas não é necessário. Dei toda essa volta porque eu acho que você pode absorver a gramática de modo automático, assistindo muitos vídeos. Eu fiz muito isso também, eu amo viagens e conteúdos de aventura, de natureza, então eu assisti muita coisa relacionada a isso em italiano e a gramática está ali dentro, né? Se a gramática é a organização das palavras, é o modo como as palavras são organizadas, a gente tem a gramática em tudo que a gente assiste, em tudo que a gente escuta e até mesmo quando a gente fala. Então a gente pode absorver a gramática. A gramática não é necessariamente a nomenclatura das coisas, entende? Então é isso que confunde um pouco. Então o conteúdo de hoje são 4 tempos verbais que você pode dominar eles para você conseguir se comunicar já na base ali do italiano. Esses 4 tempos são os mais fáceis, na minha opinião. São as primeiras coisas que você vai estudar, se você entrar numa escola de idiomas. São os primeiros tempos verbais que você vai dominar. E eu vou te mostrar que eles são mais fáceis do que parece. E queria deixar aqui nesse vídeo para você essa apresentação, para que você tenha uma visão mais ampla do que é essa primeira base gramatical no que diz respeito aos verbos, tá? Então vamos lá, vou deixar aqui para você o verbo mangiare no presente, tá? Então funciona bem parecido com o português. Então, eu como uma maçã e eu posso também dizer, quando eu tô falando dos meus hábitos, né? Eu normalmente me levanto às 10, eu como isso, eu bebo aquilo. Então esse é o presente, posso usar para expressar coisas que eu faço normalmente. Posso também
usar para um evento futuro, né? Hoje à noite eu como uma pizza. Posso até usar para expressar uma certa certeza de que isso vai acontecer, né? Então aqui está o presente, ó. Io mangio, tu mangi, lui ou lei, né? Ele ou ela mangia, noi mangiamo, voi mangiate e loro mangiano. Já uma primeira diferença entre português e italiano é que a gente tem o tu e o voi, que é segunda pessoa singular, segunda pessoa plural. A gente usa muito pouco no português, ou praticamente não usa, e no italiano a gente vai ter que se acostumar com isso em todos os tempos verbais. Em português, quando a gente fala, quando eu era criança, eu comia sempre isso, eu fazia sempre aquilo, eu brincava sempre com aquele meu amigo. Esse é o imperfeito em italiano. E o verbo mangiare no imperfeito vai ficar desse jeito aqui, ó. Io mangiavo, tu mangiavi, lei mangiava, noi mangiavamo, voi mangiavate, loro mangiavano. Em português, quando a gente está falando de um evento que acabou já no passado, a gente fala assim, lá na festa que eu fui ontem, eu comi o bolo de aniversário, eu fiz isso, eu lavei, eu brinquei. Então, esse em italiano vai ser o passato próximo. O passato próximo, diferente do português, ele é composto, ele sempre vai ter um auxiliar. Então, ele vai ficar io ho mangiato, tu hai mangiato, lei ha mangiato, ou lui ha mangiato. Então, veja que lui e lei, ele ou ela, é sempre igual. Noi abbiamo mangiato, voi avete mangiato, e loro hanno mangiato. Como eu falei antes, às vezes a gente usa o presente para expressar um futuro, mas existe o futuro semplice em italiano, que é, por exemplo, quando a gente diz em português, eu farei isso, eu comerei a torta de aniversário, por exemplo. Em italiano vai ficar assim, io mangerò, tu mangerai, lei mangerà, noi mangeremo, voi mangerete, loro mangeranno. O verbo mangiare é um verbo regular, ele se comporta meio padrãozinho, assim. Você vai ter outros verbos que não são muito regulares. Se você conhece algum, deixa aqui nos comentários para ajudar quem está assistindo o vídeo aqui. E a ideia do vídeo era essa, te dar um pouco uma ideia mais ampla da base da gramática e o que você vai ter que estudar a nível de verbos. Se você quer mais conteúdos relacionados à gramática, assuntos relacionados a isso, deixa nos comentários uma proposta de vídeo, uma coisa que você tenha dificuldade, e a gente se vê no próximo vídeo. Eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo um link de desconto para você do meu curso de italiano, tá? Então vai estar aqui na descrição o link para você ir direto lá, para você que ficou aqui até o final e assistiu tudo, me aguentou aí todo esse tempo. Ci vediamo presto. Ciao!